A última palestra hoje é imperdível. Depois de aprendermos sobre desenvolvimento de competências, Celina Salomão falará sobre gestão analítica de contencioso. Ela é advogada e empreendedora. Em 2003, decidiu encontrar oportunidades para empreender no segmento jurídico. Fundou 4 negócios pioneiros em logística e BPO no segmento jurídico e atualmente é CEO na Fora Legal Tecnologia Jurídica, além de mentora associada à Escola de Mentores de São Paulo. Bem-vinda, Celina! Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Aqui é Celina Salomão. Uma grande honra participar desse evento, um evento totalmente gratuito, online, numa pegada muito bacana, né? De democratização de informação e de conteúdo, se utilizando dos meios das redes sociais hoje, para a gente fazer aquilo que é o mais importante, que é disseminar cultura e informação no nosso segmento jurídico, o que é sempre muito bacana. Agradeço muito Lara, IGL, o Instituto Internacional de Gestão Legal, e todos os membros e todas as pessoas aí que acompanham esse time, que estão aí dispostos nesses dias a divulgar, a disseminar essa cultura, essas novas informações, essas novas perspectivas da gestão, da tecnologia e da inovação para o nosso segmento jurídico. A nossa pauta aqui, eu já vou deixar meu contato, né? Porque de repente ao longo do nosso breve painel aqui, se surgirem dúvidas, fiquem todos muito à vontade para me contactar. Minha rede no LinkedIn no LinkedIn você me encontra, Celina Salomão, e você também pode me encontrar através do meu WhatsApp, ou melhor, do WhatsApp Business, né? Que daí o WhatsApp hoje é vida, a gente se comunica aí quase que em tempo real, então fica muito fácil. 3136-0551. Esse é o WhatsApp Business da Foreligo, que é a empresa que eu estou à frente, acompanho toda a comunicação com a empresa, então fica fácil de vocês mandarem suas sugestões, suas dúvidas, suas críticas, por que não? Enfim, a gente fica à disposição aí nesse canal de comunicação também. Rapidamente, né, me apresentando, eu sou advogada por formação, mas sempre me enveredei para o caminho da gestão legal. Fui fazer pós-graduação em gestão empresarial, e nos últimos anos especialmente dedicada na perspectiva de pensar em soluções tecnológicas que melhorem a performance da gestão legal dentro dos ambientes jurídicos, ou de escritório de advocacia ou de departamentos jurídicos. É claro que quando a gente fala ou, parece que a mesma coisa serve para ambos, e a gente sabe que não, especialmente se eu tiver colegas aqui de departamento jurídico, vocês sabem que é outro mundo, outra realidade, né? Mas é claro que existem aí premissas, né, que são muito parecidas, de análises, né, de contingências que cabem aí para os dois cenários, tanto de departamentos jurídicos como de escritório de advocacia. E a nossa pauta aqui, a nossa proposta é falar sobre gestão analítica de contencioso. É um assunto que gosto muito, né, de abordá-lo. Nos últimos meses, especialmente, ele está muito em voga nos eventos do âmbito jurídico e nos eventos de outras verticais da economia também. Eu digo que, assim, cada vertical da nossa economia, né, no varejo, falar em gestão analítica é algo que já há algum tempo se fala, se explora muito esse campo, e é necessário que seja assim, porque na cultura da gestão estratégica, quando você fala em dados, é quando você tem, de fato, capacidade de tomar decisões que são importantes, porque você não está pautando suas decisões nos achismos, a gente está pautando as nossas decisões naquilo que os números mostram para nós. Nós, advogados, de alguma maneira, não somos, né? Não somos ensinados isso quando a gente fala em academia, em graduação de direito, claro. Aliás, os números, em regra, existem muitas piadas em torno desse assunto, né? Que quando a gente vai fazer direito é porque a gente vai fugir da matemática. E claro, né, guardadas as brincadeiras sobre o assunto, existe um pouco dessa questão de que nós não somos aí muito dados aos números, né? Então, e eu acho que até que é uma verdade, né? Tem um aspecto humano na nossa ciência humana, subjetiva do direito, que acaba, infelizmente, às vezes nos afastando daquilo que é muito importante na gestão e no dia a dia da condução dos nossos negócios, dos nossos assuntos jurídicos. E a gestão analítica nada mais é do que a ciência, o conceito, a abordagem de trazer os dados para próximo da nossa realidade. E eu não estou falando de dados empíricos, daqueles dados que a gente lá no nosso íntimo sabe.
Todo mundo aqui que conduz o seu escritório, que conduz sua carteira de contencioso, sabe de cabeça, né? Tem informações, tem dados pautados no seu dia a dia, na sua realidade. Então, se você tem seu escritório há 10 anos, há 5 anos ou há 3 anos, com base no seu histórico de vida profissional, tocando o seu escritório, você sem dúvida sabe, tem dados aí mentais, tem informações mentais sobre performance, sobre processos. Mas esses dados mentais, essas informações empíricas, elas muitas vezes nos levam a erro, porque ela tem um viés de acordo com a nossa experiência em cima dessas informações, né? Então, eu acredito que aquele cliente é o cliente que mais dá trabalho. Eu acho que aquele cliente é o cliente que mais me demanda e o contrato de honorários com ele não é tão bom. Mas é sempre pautado num achismo, numa perspectiva de análise do nosso cotidiano. Esse dado empírico, ele não é que ele não é importante, mas tão importante ou até mais importante do que ele é a gente ter dados claros para que as nossas tomadas de decisões sejam mais estratégicas e mais assertivas. Quando a gente fala mais assertiva, é claro, ninguém vai vender que o dado vai fazer com que a nossa decisão seja a decisão perfeita. A decisão perfeita não existe, né? Existem decisões, existem cenários, mas quanto mais próximo de uma assertividade, de uma eficácia plena tiver a nossa decisão, melhor. E quanto mais dados tivermos para tornar essa decisão melhor, mais efetivo vai se tornar esse processo. Então tudo isso parece muito subjetivo, vamos tentar trazer isso para cases e para realidade concretas, né, do nosso dia a dia na gestão legal, para que a gente possa tangibilizar esses conceitos que nós estamos trazendo. Então, enfim, para escritório de advocacia e para departamento jurídico, a gestão analítica ou a gestão pautada em dados, ela é de extrema importância. Eu gosto de começar fazendo algumas provocações, né? Você que está nos ouvindo, você sabe exatamente quantos processos ativos você tem no seu escritório? Já que estamos falando de contencioso, vamos falar em processos judiciais ou administrativos, ok, vamos falar de processos, né? Você sabe exatamente quantos processos você tem ativos no seu escritório? Quando eu digo exatamente, não é assim, entre 300 e 500. Mais ou menos 7 mil, mas pode ser 6 e pode ser 9. A gestão analítica é isso. Eu tenho, hoje, ativos no meu escritório, 7 mil processos judiciais. Eu tenho no meu escritório ativos, hoje, 800 processos judiciais. E por que eu falo hoje? Porque se a minha gestão analítica, conforme a curva de maturidade dela for mais efetiva, mais clareza eu vou ter no dia a dia dessa informação. E isso é ótimo, porque daí eu sei que o número de ontem pode ser diferente do de hoje, que pode ser diferente do de amanhã, né? E o que nós temos hoje à nossa disposição que nos ajuda a ter clareza a respeito disso? A tecnologia. É claro que se nós fôssemos colocar e dispor dentro das nossas unidades de escritórios, eu vou colocar 2 assistentes administrativos ou 2 advogados, enfim, 2 profissionais, só para fazer essa gestão e ter clareza dos números do meu escritório. É claro que isso custa caro, né? A gente vai ter pessoas envolvidas aí num centro de custo para produzir uma análise de dados para nós e que cada vez que esse número é produzido e que eu tenho um espelho estático que a gente chama, porque daí eu vou saber isso hoje, mas amanhã isso pode não refletir mais a verdade. Semana que vem, menos ainda. Daqui 1 ou 2 meses, então, recomeça esse trabalho do zero para que a gente possa oferir os números sobre a performance do meu contencioso. A tecnologia está aí para isso. A tecnologia traz um pouco mais para uma realidade real time, né? Quer dizer, em tempo real você passa a ter esses números e essa percepção clara, analítica, sobre as melhores decisões a serem tomadas, pautada nos dados que você tem que estão sendo produzidos. Eu gosto de fazer muito uma distinção entre dados e informações. O dado, ele é um dado. Nós temos dados dentro dos nossos escritórios, no nosso servidor, nos nossos computadores. Nós temos dados diversos dentro dos tribunais. Nós temos dados e informações imensas dentro dos processos judiciais que compõem a nossa carteira contenciosa. Agora, esse dado por si só, se ele está armazenado, mas ele não é dado estruturado, ele não me dá capacidade de gerar informação. A informação, a nosso ver, é o que nos torna capazes de tomar decisões melhores, mais assertivas. Então temos aí 2 questões que são estruturais. É a nossa capacidade de, tendo o dado,
tratar este dado, estruturar este dado, aplicando aí técnicas e ciência de dados, para que esse dado se transforme em informações relevantes para que nós possamos tomar decisões. Eu repito, a tecnologia também está aí para nos ajudar, para implementar melhor esses processos gerenciais, para que essas informações sejam mais claras e façam parte aí do nosso cotidiano, né? E não mais que nós tenhamos que parar em pensar em braços dedicados para produzir essas informações para nós. O que é maravilhoso, né? Daí a gente tem aí clareza e tomadas de decisões mais efetivas no nosso dia a dia. Deixa de ser, vou avaliar esse número uma vez por mês, vou avaliar esse número a cada trimestre, eu vou avaliar esse número a cada 6 meses para entender o meu histórico passado, para mudar talvez a rota. Não, você tem capacidade de no dia a dia avaliar isso, semana a semana avaliar isso. E se você estiver avaliando em contato com essas informações, você tende a mudar as rotas estratégicas, decisórias sobre o seu contencioso no curso dele, e não como era no passado, né? As nossas estruturas organizacionais faziam reuniões bimestrais, trimestrais, semestrais, às vezes anuais, e daí a gente olhava muito para o passado. Se a gente tem esse dado estruturado e temos ele transformados em informações, a gente não demora tanto para mudar a rota das deliberações, a rota da gestão organizacional do nosso escritório e da performance que a minha carteira está atingindo. Eu rapidamente percebo um gap e posso já rever minha rota e falar, opa, peraí, essa equipe não está produzindo tudo aquilo que eu acredito que ela tem potencial de produzir. Então você tem hoje, por exemplo, robôs que captam dados de todos os processos que lhe interessam nos tribunais, processam esses dados, transformam esses dados em informações, e você analisando os indicadores, analisando o dashboard, né, que a gente chama aqui de painel de bordo. O dashboard é aquela tela cheia de gráficos que em tempo real vai te mostrando a sua performance. Então, a gestão analítica, ou o chamado analytics, né, em outras verticais a gente usa muito o analytics, né, essa expressão, nada mais é do que uma compilação de dados que você estrutura, que você trata, e daí ele vai gerar para você informações em tempo real na tela sobre o seu contencioso. Falando do contencioso propriamente dito, né? A gente sempre fez isso, ainda que nós não sejamos como advogados dados aos números, sempre fizemos isso de forma analógica. Vamos pensar aqui no nosso dia a dia prático. Se a gente vai entrar com uma demanda judicial e a gente quer avaliar a perspectiva de procedência ou improcedência daquela demanda, nós vamos lá, fazemos pesquisas de jurisprudências, avaliamos algumas dezenas de acórdãos, de decisões sobre aquela matéria, e a gente cataloga isso, ainda que seja num modelo mental, de dizer, poxa, eu avaliei 30 julgados e percebi que 20% desses 30 julgados eu descobri que 20 são jurisprudências, são julgados que me favorecem, que favorecem a minha tese. Ótimo, então eu sei que cerca aí de 66% da jurisprudência ela corrobora com a minha tese jurídica. Isso é, de uma maneira empírica, simples, aplicação que de estatística e de dados no dia a dia para a gente tomar decisão. Já fazemos isso ainda que não tenhamos esses conceitos claros na nossa rotina de gestão, mas a gente já faz, né? Agora, quando a gente olha para esses conceitos e traz eles mais para próximo, a gente começa a ver soluções que existem no mercado, metodologias novas que estão aí disponíveis para aplicarmos no âmbito da gestão, que permite que isso passe a ser uma rotina e não mais uma dor, né? Porque é essa dificuldade, o quanto para nós é doloroso no dia a dia, com tantas questões jurídicas e a clientes para atender, parar para olhar para números ou para produzir números. Olhar para números é fácil, né, gente? Porque daí o número está produzido. O problema, em regra, é construir e fazer a apuração desses números, porque isso exige, em regra, dedicação de equipes e também competência, capacidade dessas equipes para produzir isso, que não costuma também ser uma grande competência nossa, advogados. Né? É muito comum os advogados com quem a gente mantém contato, como é que vocês produzem seus relatórios hoje? Eu faço muitos relatórios em Word. Oh, meu Deus, se a gente produz relatórios em Word, isso revela muitas coisas sobre nós. Porque relatórios estratégicos podem, e em regra são produzidos com qualidade em Excel, para que você possa gerar lá tabelas dinâmicas, gráficos e te dar informações estratégicas. Mas não faz parte da nossa rotina, pelo menos da rotina daquela advocacia pequena, média, né?
não faz parte da rotina desses colegas. Talvez os escritórios maiores, talvez não, os escritórios maiores mais consolidados, que tem aí uma equipe de back-office, de profissionais de outras áreas, que trabalham em conjunto com os advogados gestores, esses sim são profissionais que, em regra, têm uma capacidade de construir analiticamente informações para a tomada de decisão estratégica do gestor jurídico. Então, isso é importante colocar. Ciência de dados, estatística, ainda que do ponto de vista conceitual não tenha nada a ver com a nossa realidade, né? Nem de formação, de graduação, essa abordagem acadêmica ela não existe, ela faz parte empiricamente da nossa rotina. Quando um escritório a gente chamava no passado, vai tombar uma carteira, significa que a gente vai absorver uma carteira contenciosa de uma empresa de 300 processos, ou de 5 mil, ou de 20 mil, não importa. Qual era o nosso desafio? Que carteira é essa que eu vou receber? Em que condição eu vou receber? Quais são em que estado estão esses processos? Os status desses processos são todos ativos? Ok, em primeiro grau, em segundo grau, em fase de execução? Em dilação probatória? Será que cabe pensar num acordo nesses processos? Tudo isso nós tínhamos que fazer literalmente na unha, né? Com muita energia humana envolvida. Quando nós fazemos isso em 50 processos, é um cenário, mas fazer isso em 500, ou em 5 mil, ou em 10 mil, sempre foi absolutamente trabalhoso. Muitas vezes, ao longo dessas 2 décadas de advocacia, eu vi quantos escritórios imbuídos em 5, 6 meses, 8 meses, às vezes, de trabalho, de profissionais, de pessoas, fazendo saneamento da base. O que é sanear essa base? Se não estruturar esse dado. Né? Catalogar lá em Excel todos esses processos, colocar os últimos andamentos e encontrar as similaridades de informações entre esses processos para eu poder dizer, desses 1000 processos, 300 estão em fase de execução, 200 estão em fase recursal e 500 estão em fase de conhecimento. Estou chutando aqui um exemplo. Nada mais é isso do que o ser humano que trabalhava na base de dados do contencioso que recebia, estruturando minimamente esse dado para poder dar essa informação básica, a informação necessária de dizer, tenho 20% em grau recursal, 30% em fase de execução e 50% da base em fase de dilação probatória em processo de conhecimento. Isso é uma ciência de dados humana, né, totalmente empírica, sempre aplicada na rotina de quem faz gestão e de quem cuida do contencioso. Hoje essa abordagem ela é muito mais forte no nosso mercado porque nós já temos tecnologias agregando um grande valor no nosso cotidiano. Participei ao longo dessas 2 décadas de saneamentos de carteiras de contencioso que duravam, como eu disse, semanas, às vezes meses, que hoje, através de tecnologias dedicadas a essa ciência de dados, a gestão analítica, são processos que são feitos, às vezes em um dia, às vezes em uma semana. E o mais longo, digamos, processo tecnológico aplicado para a ciência de dados e para a gestão analítica que pude participar foi uma carteira de 15 mil processos que foi tombada e foi feita toda a gestão analítica dela em 5 dias. Sem dúvida, eu não vejo perspectiva de conseguir construir gestão analítica assertiva, implantar gestão analítica assertiva para 15 mil processos, se fosse no modelo tradicional, né, sem uso das tecnologias, eu não imagino esse processo encerrado em menos de 3 meses. E isso com profissionais corretos, alocados numa área específica para fazer isso. Então há sem dúvida uma grande disrupção, né, que é uma palavra que está muito em moda. Não gosto muito dela, mas uso porque, afinal de contas, se ela está sendo muito usada, a disrupção está aí, na perspectiva de produzir com mais eficácia aquilo que fazíamos antes, de um jeito analógico, de um jeito muito manual, de uma forma onde só a energia e as competências humanas eram aplicadas. E isso é uma grande perspectiva de sucesso, de novos rumos para a advocacia, né, para o nosso trabalho. Porque que eu vou ter 4, 5, 10, ou às vezes que seja, profissional do direito, focado em fazer esse trabalho de gestão analítica, se eu tenho a tecnologia para fazer os trabalhos repetitivos de produção, de análise, né, de compilação de dados, de transformar o dado em informação e chegar então na gestão analítica e preditiva, que é a capacidade de olhar para os números e ter condições de tomar decisões melhores a partir da análise
dessas informações. Isso faz com que a advocacia tenha uma perspectiva de se reposicionar no mercado, porque daí nós advogados estamos realmente focados muito mais na perspectiva de gestão efetiva do nosso negócio, perdendo muito menos tempo com aquelas atividades rotineiras do nosso dia a dia que demandam um tempo expressivo. Os últimos anos, todas as pesquisas produzidas, né, pelo Instituto de Departamentos Jurídicos, o FDJUR, enfim, aqui no Brasil, nós percebíamos nessas pesquisas, e também com base em pesquisas empíricas, das quais eu já participei também, é muito comum a gente sempre chegou à conclusão que de 40% a 50% do dia do advogado ele é tomado por atividades que não são as atividades que agregam valor ao seu negócio. Então nós temos lá nós temos o nosso escritório de advocacia e metade do nosso dia é uma rotina de apagar incêndio, que a gente fala. Ou seja, a gente não sai do campo operacional para ir para o campo estratégico, a gente está sempre ali correndo e apagando os incêndios dos prazos, de um prazo que quase se perde, ou de uma situação de uma revelia que precisamos rapidamente reverter porque um parceiro de um outro estado não chegou para audiência. Enfim, contingências diversas que o contencioso nos traz, né? Se for uma carteira contenciosa boutique estratégica, tributária, civil, estadual, da justiça estadual, ou se é uma massificada, né, ou uma advocacia de volume que se chama, claro que cada uma delas tem as suas características e cabe aí as devidas individualizações. As proporções das dores são distintas, mas todos, independente de qual seja o teu modelo de contencioso, de advocacia contenciosa, certamente as dores a todos são comuns, né? Às vezes mais intensas, às vezes menos intensas, mas todas são comuns. A clareza e a certeza que nós temos é que a gestão analítica está aí para todos. E ela gera essa capacidade de tomada de decisão para você que é um pequeno escritório que lida com um contencioso muito estratégico, como também gera essa capacidade de melhor performance e tomada de decisão para você que é um gestor de um grande escritório e que tem aí a responsabilidade de coordenar ou de fazer a gestão de 15, de 20 ou de 5 mil processos judiciais. Então você ter a capacidade de no dia a dia olhar para números e ter a tomada de decisão mais eficaz é sem dúvida a grande disrupção, a grande oportunidade de melhoria para nós, advogados, que estamos à frente de um escritório ou que estamos à frente de uma carteira específica de contencioso, né? Passamos aí pela questão da estruturação dos dados, né? A ciência de dados é isso, conceitualmente, você aplicar modelagens através de tecnologia para transformar esse dado em informações que nos permite tomar decisões melhores. E também queria trabalhar dois pontos que considero importante, o conceito de Big Data, muito utilizado em todas as verticais da economia, e que queria trazer um pouquinho para a nossa realidade aqui no jurídico. É muito comum os advogados me procurarem para dizer, olha, eu quero ter acesso ao Big Data porque eu quero saber como é que pensa o juiz José da Silva lá da comarca do interior de tal estado. Ora, a tecnologia hoje ela já permite uma análise de dados para que cheguemos nesse crivo. Poderíamos acessar algumas centenas de sentenças proferidas por esse juiz, processar os dados que constam nessa sentença, transformar esses dados em informação e dizer para você, olha, nessa matéria, esse juiz nos últimos 3 anos, isso é possível tecnologicamente, por isso que eu estou construindo o raciocínio com vocês, ok? Nesses últimos 3 anos, esse juiz julgou 800 processos nessa matéria, e nesses 800 julgados, nessas 800 sentenças proferidas, ele se posicionou em 400 dessa maneira ou 400 desta outra maneira. É claro que aqui eu estou colocando números redondos só para facilitar a nossa curva de raciocínio, né? E daí eu vou saber, então, que o posicionamento dele é 50% num sentido, ou todas elas num sentido específico, mas aqui a condenação foi mais severa e existe uma coincidência. As condenações foram mais severas nas ações cujo caráter indenizatório tinha o pedido de dano moral. Aqui foram menos severas porque essas ações a gente tem uma coincidência onde tal prova não foi constituída. Tecnologicamente, isso tudo é muito possível. Existe isso pronto no Brasil? Alguém produzindo isso de forma assertiva e clara? Não, por uma razão. Isso é muito caro. Então, quem produz isso, produz, mas não
vou usar uma expressão aqui do mercado, né? Não numa linha de produção. Produzir isso de uma forma muito customizada, a pedido de um banco, de uma financeira, de uma grande empresa que precisa e que quer fazer essa estruturação de dados, essa gestão analítica, para tomar uma decisão melhor no seu dia a dia, dentro do seu jurídico, dentro da sua empresa. Mas isso não é rotina, nem é a verdade, nem a realidade da grande classe da advocacia e de gestores jurídicos do nosso país. Então, hoje o que nós temos? Nós temos toda essa construção, quer dizer, tecnologicamente é possível, financeiramente é quase inviável de se chegar nesse crivo, porque dificilmente nós, advogados que estamos à frente de escritórios, temos capacidade de fazer um investimento financeiro em cima desse processo, né, dessa análise, dessa gestão analítica. Mas nós podemos sim aplicar isso hoje de uma forma muito simples para as nossas carteiras, para os prazos que nós temos dentro de casa, para os processos que nós temos dentro de casa. Então o Big Data é uma grande massa de dados, né? Esse é o conceito do Big Data. Então nós temos acesso a um grande acervo de dados? Perfeito. Na advocacia, eu penso que o melhor conceito que se aplica ao nosso dia a dia é a capacidade de transformar esse Big Data em Small Data, né? Então, se eu tenho um Big Data de centenas, dezenas de milhares de julgados, mas eu sei exatamente onde eu quero chegar e eu consigo compilar os dados necessários para a minha tomada de decisão, eu nada mais estou fazendo do que transformar esse Big Data num Small Data. Então, para mim é muito melhor analisar os dados que têm a ver com a minha realidade de gestão do que analisar dados diversos. Então, se você tiver acesso a uma plataforma tecnológica hoje, que vai te dar diversas informações sobre todo o judiciário nacional, mas no seu dia a dia, para a tua rotina, para o tipo de processo, de assunto e de direito que você conduz dentro do seu escritório, ela não te ajuda, é como você está tendo acesso a um carro-tanque, né? Mas ele não está, na verdade, te ajudando em nada para as suas dores do cotidiano e do dia a dia. Então, a capacidade de transformar o Big Data num Small Data e esse pequeno, né, acervo de dados serem capazes, se eles tiverem similaridade, simetria com a sua realidade, com a sua dor, daí sim você vai ter aí acesso a dados e a gestão analítica de forma muito estratégica. E também o uso de Big Data ou de Small Data está sendo uma cultura muito relevante no nosso país hoje para reposicionar a advocacia na relação com os seus clientes, né? Então, se você tem, vou dar um exemplo, um cliente de uma indústria farmacêutica, você não fica só apresentando informações, fazendo gestão analítica dos processos do cliente que você atende. Hoje a tecnologia abre as portas para que você faça essa gestão analítica dos processos e do contencioso da empresa concorrente da empresa que você atende, ou seja, uma outra indústria farmacêutica. E você consegue fazer, então, comparativos de performance, até para saber se lá está melhor do que aqui, onde é que aqui eu posso melhorar. Quem tem mais liminares a seu favor ou contra você, quer dizer, tem análises infinitas, diversas oportunidades aí, que com base nessa gestão de dados, na gestão analítica, a gente pode implementar no nosso dia a dia. E também, paralelamente a isso, além dessa relação com o nosso cliente, a perspectiva de reposicionar o nosso escritório para se relacionar melhor com o nosso futuro cliente, né? Então, é uma nova forma. Você sentar numa reunião com aquele empresário ou com aquele líder da empresa que você quer ganhar como carteira para o seu escritório. E quando você sentar com ele para falar do seu escritório, não é só impactá-lo pela maravilhosa infraestrutura que você tem ou por toda a robustez jurídica de conhecimentos e competências que você, colega, possui. É mostrar para ele a sua capacidade de, como advogado, tomar decisões melhores com base na sua capacidade de fazer gestão analítica dessa carteira. Esse é um grande diferencial. A gente tem visto aí como o mercado tem olhado para isso e muitos escritórios já vendo nisso a grande perspectiva de fechar novos negócios, novos contratos a partir dessa abordagem, né? E também negociar melhor honorários, negociar melhor essa aproximação com o cliente. Porque se você senta com esse prospect e você tem uma gestão analítica prévia, em regra nós já fazemos isso. Certamente o colega que me escuta, se vai fazer uma reunião com um empresário, com uma empresa que
pretende aí ganhar a carteira, né? Pretende vencer o processo licitatório de serviços advocatícios. Antes de sentar com esse cliente, vai fazer uma pesquisa sobre ele. Pois bem, a gente sempre faz essas pesquisas de forma empírica, entra em sites de tribunal, vamos entender qual que é o cenário desse cliente que eu quero ganhar, né, a carteira. Agora, se você também tem tecnologias que te ajudam a fazer isso, você certamente consegue ter informações muito melhores para quando sentar com ele e dizer, olha, a sua curva de performance nos últimos 3 anos é XYZ. Seu trabalhista nos últimos meses está aumentando em 20% mês a mês. Vamos entender o que realmente aconteceu? Você já sabe, tem clareza de qual é a causa raiz que te gerou esse aumento de passivo trabalhista? Ou suas demandas de consumidor, elas reduziram? Olha que bacana, reduziram nos últimos 12 meses em 30%, em 10%, ou numa média de 15%. Isso revela para nós advogados que a empresa criou alguma política interna de comunicação, né? Melhorou a sua performance de relacionamento com o consumidor e de alguma maneira evitou aí novas demandas que passaram a cair o número de demandas entrantes, né, vinculados àquela empresa. Então tem uma perspectiva, eu estou trazendo alguns exemplos de cases que a gente lida aí no dia a dia, mas é uma perspectiva, eu diria quase que infinita, de fazer gestão melhor, né, e de medir de uma forma mais estratégica a performance de como os advogados do meu escritório estão atuando, de como os meus processos estão performando. Poxa, eu tenho processos que estão... Eu tenho 1000 processos e eu descobri facilmente, através de ferramentas tecnológicas, que eu tenho um alerta aqui, que eu tenho 50 processos que não se movimentam há 30 dias. E se são processos que me são importantes, eu rapidamente tendo essa informação automática para mim, eu tenho uma capacidade de tomar uma decisão muito melhor do que simplesmente dizer não sei. Vou pedir para um estagiário ou para um advogado ficar acompanhando esse processo diariamente para mim. Que é custoso, né? Então você tem tecnologia para gerar alertas dessa informação, desse dado. Esse dado é transformado em informação e com essa informação em tempo real a minha decisão fica melhor, de novos rumos e de novas metas aí a serem seguidas. Eu gosto muito, tem vários... Essa frase ela é imputada, né, a vários autores. E daí eu pelo menos a primeira vez que li foi o professor Vicente Falcone. Quem não mede não gerencia. Então, fazer gestão é medir, porque eu só sei se eu estou indo bem, se eu estou indo mal, se eu de fato estiver medindo. Eu só sei se esse mês foi melhor que o mês passado, se eu medir o mês passado, medir esse mês e saber em quanto eu fui melhor nesse mês em relação ao mês passado. Enquanto eu fui melhor em julho do ano passado ou em agosto do ano passado, em detrimento de julho e agosto desse ano. Então, medir é imprescindível para que eu possa performar e melhorar. Essa cultura da gestão analítica nada mais é do que contextualizar um conceito e uma premissa básica da gestão, que é quem não mede não gerencia. Então vamos medir, e ao invés de medir ser aquele processo doloroso de ter que ficar na unha acompanhando, vamos ficar alerta e acompanhando tudo que tem disponível no nosso mercado para que a nossa gestão estratégica jurídica alavanque, melhore a performance e nós, como advogados, fiquem mais focados naquilo que mais nos interessa. Melhorar a nossa performance com os nossos clientes, para que eles falem bem também da gente, e daí isso nos traga novos negócios, e também isso eleve o nosso escritório a um outro patamar de relacionamento, não só com o nosso cliente, mas também com os clientes novos que a gente quer trazer para dentro do nosso escritório de advocacia, ok? É isso, um grande abraço, foi um grande prazer estar com vocês, espero ter contribuído nesse pequeno tempo que tivemos aqui disponível, mas como eu disse para vocês lá no começo dessa rápida apresentação, estou à disposição de vocês os nossos canais de comunicação, o WhatsApp Business 31360551 ou no LinkedIn Celina Salomão. É só chamar a gente lá que a gente pode continuar um pouco dessa conversa, tá bom? Obrigada, é um prazer estar com vocês. Um abraço.